Boa noite. O Brasil está em luto e o 3-1 faz uma homenagem ao ex-presidente e senador Itamar Franco, que faleceu no último dia 2 de julho em São Paulo. Nós vamos reapresentar a entrevista exibida em 12 de agosto de 2009, que fez parte de uma série com os ex-presidentes da República. Itamar Franco foi um político mineiro querido pelos brasileiros. Fez um governo de apenas 2 anos, urgente e bom. 2 cidades mineiras pararam para homenagear o ex-presidente. A primeira foi Juiz de Fora, onde Itamar Franco viveu a juventude e se formou em engenharia civil. O corpo foi recebido com honras militares no pequeno aeroporto. Depois, na Câmara de Vereadores, a população fez fila para dar o último adeus ao filho ilustre. Os ex-presidentes José Sarney, Fernando Collor e Lula prestaram suas últimas homenagens. O vice-presidente Michel Temer também compareceu à cidade mineira para lembrar a importância do político na estabilidade econômica. Foi capaz e teve a coragem de lançar o Plano Real, que manteve o Brasil nos trilhos de uma boa economia. De Juiz de Fora para a capital Belo Horizonte em avião da Força Aérea Brasileira. No caminho do aeroporto da Pampulha até o Palácio da Liberdade, os mineiros saudavam a passagem do carro aberto do Corpo de Bombeiros, escoltado por batedores e dragões da Independência. Na praça, os populares esperavam para homenagear Itamar Franco. O primeiro a chegar era um xará do ex-presidente, Itamar Combé, desde cedo na fila. Cheguei às 6 horas da manhã, no intuito mesmo de ser o primeiro da fila, porque o Itamar foi um político sério, humilde, simples. Na antiga sede do governo de Minas estiveram no velório a presidenta Dilma Rousseff, o governador Antônio Anastasia, o senador Aécio Neves e o atual ministro do Desenvolvimento, Fernando Pimentel. Um homem público que deixa um exemplo, uma trajetória de honradez, de integridade, de coerência e, acima de tudo, de compromisso com o Brasil. Após ser homenageado por milhares de mineiros, o corpo de Itamar Franco foi cremado no cemitério de Contagem. Boa noite. Está começando o 3-1 aqui na TV Brasil. E hoje nós temos a honra de receber o ex-presidente da República, Itamar Franco. Eu sou Luiz Carlos Azedo e participam dessa entrevista o editor-chefe do Jornal do Brasil, Thales Faria, e a jornalista Helena Chagas, da TV Brasil. Presidente Itamar Franco, o senhor voltou com tudo à política. Por que essa decisão de calçar as chuteiras novamente? Bom, primeiramente, cumprimentar a jornalista e o nosso jornalista aqui presente. Bom, eu voltei com um objetivo, não um objetivo de ordem eleitoral. O eleitoral significaria que pretenderia disputar um cargo eletivo. Mas eu entrei com um objetivo político. Por quê? E costumo fazer até uma imagem brincando. Eu estava na arquibancada durante 3 anos, observando o jogo político nacional. Agora resolvi entrar para o banco de reservas. No banco de reserva eu tenho uma vantagem, eu vou ver o jogo mais perto. Então aí eu posso não só examinar o detalhamento que vai ser um quadro muito interessante para 2010, entendo eu, podemos à frente explicar, mas sobretudo vai me permitir que eu possa ter uma estrutura partidária, não tendo um voo solo, como até então, há 3 anos atrás, era um voo solo, e um voo solo no Brasil não é fácil. É que eu possa também não dar a contribuição, se me pedir, mas ao mesmo tempo, quando for necessário, defender o meu governo e a minha passagem pela vida pública. Presidente, por que o senhor optou pelo caminho da oposição agora? Porque o senhor, mal ou bem, vinha apoiando o governo Lula, o senhor se dá bem com ele, se dava bem com ele, agora o senhor escolheu um partido de oposição. Por quê? Bom, a minha posição com o presidente em 2010, e o senador Zé Disseu está aí para testar, eu fui o primeiro senador de oposição e o primeiro, antes que o próprio PT, em Ouro Preto, que lancei a candidatura do atual presidente da República. Em 2002, eu ainda estava afiliado ao PMDB e pretendia apoiar a candidatura do Aécio e, evidentemente, do presidente atual. Eu também tive
esse desejo, me desliguei então do PMDB e passei a apoiar em Minas a candidatura do Aécio e a candidatura do atual presidente. A tal ponto que eu fui também o único governador de oposição que esteve no último comício dele em São Bernardo, chovia muito, e o presidente, então o candidato, virou e falou: Itamar, eu gostaria que você discursasse. Eu falei: aqui não é a minha base, praticamente o seu lar, presidente, não há necessidade. Não, eu gostaria que você falasse. E até falei. Até que o presidente depois segurou no meu braço e falou: a gente não esquece, era certas coisas. Tudo bem. Quando ele foi eleito, eu ainda era governador, o presidente foi ao Palácio da Liberdade, me agradeceu o apoio. E que, diga de passagem, foi um apoio muito importante em Minas. Muito importante em Minas. Como eu disse, fazia ao mesmo tempo a campanha do Aécio e a campanha do presidente atual. E ele, então, na conversa comigo, disse que... perguntou onde é que eu queria ir. Se eu queria ir para os Estados Unidos, se eu queria ir para onde. Eu falei: presidente, não quero nada. Não, nós vamos ver mais à frente. Mais à frente, ele me convidou para ir para a Itália e lá fui eu. Durante o meu período de embaixador, e eu tenho certeza que cumpri com as minhas obrigações, podia enumerá-las aqui, até o que nós fizemos diferentemente, mas não é o caso, vamos deixar. Mas quando eu voltei, eu soube que o presidente não fazia uma boa ausência da minha pessoa. Então, fui me afastando. Como assim? Como explicar isso? Não fazia uma... Você me tratou com muita cordialidade, almoçávamos juntos, às vezes, sempre com o Ministério Seu, que mesmo que sofrendo toda aquela crise, eu mantive amizade, mantemos amizade, foi lá em casa durante aquela crise, nos conversamos, etc. Mas aí surgiu, na política de repente aparecem coisas que a gente pode não aceitar, e aceita e nos leva para outro caminho. Foi o que aconteceu. Então, a razão, mais tarde, a pedido também do governador Aécio, eu fui apoiar o Dr. Alckmin. E aí, talvez tenha surgido outro complicador. Presidente, o senhor falou que está no banco de reservas. Sim. O senhor está no banco de reservas do Aécio para ser candidato a senador, ou para ser candidato a governador? Ou o senhor ainda se coloca no banco de reserva para voltar à presidência? Não, eu estou no banco de reserva. E a gente está aqui no banco de reserva, sabe que o jogador de reserva obedece ao técnico. Né? Você entra ou não entra em campo em função do técnico. Quem é seu técnico? Técnico. O técnico não vai ser o governador Aécio e nem outra figura política. Mas eu estou realmente hoje... Quem é o técnico? O técnico hoje é o técnico do meu partido. É o presidente Roberto Freire. Eu estou sentado no banco do PPS. Na verdade, se eu estou sentado no banco do PPS, quem comanda o PPS é o deputado, o senador Roberto Freire. Agora, o senhor descreveu aí a sua relação com o presidente Lula. Muito rapidamente. Né? Eu queria fazer uma pergunta, eu não queria constrangê-lo pedindo que o senhor comparasse o seu governo. Eu queria que o senhor comparasse o governo Lula e o governo Fernando Henrique. Qual dos dois foi melhor ou pior? Bom, constranger não vai me constranger, mas vai me colocar numa certa dificuldade. Mas se eu aceitei vir aqui, eu tenho que tentar pelo menos responder. Olha, em relação, eu vou primeiro fazer uma pequena dissertação sobre o governo Fernando Henrique, mas muito ligeiramente. Quando criou-se o Plano Real, em julho de 94, nós sabíamos, e ele também sabia, porque até a desincompatibilização, ele era o ministro da Fazenda. O Plano Real tinha que ter, já em 95, teria que ter a reforma fiscal e a reforma tributária. Seriam mais dois pilares para o Plano Real. No entanto, ao contrário do que ele nos dizia, ele começou logo a apresentar o processo da reeleição. Ao invés de cuidar da reforma tributária e fiscal, que ele sabia que eram bases fundamentais para o Plano Real, ele cuidou mais da reeleição. E aí, a minha grande crítica ao presidente Fernando é porque, no meu entendimento, ele quebrou toda a estrutura jurídica do país e quebrou a nossa cultura. Nenhuma Constituição brasileira, e nem no tempo dos militares, se previa os presidentes se candidatassem à reeleição. E o exemplo mais democrático, e que teria conseguido facilmente a sua reeleição, se quisesse, foi quando o presidente Kubitschek deixou a presidência da República. No entanto, ele deixou, não fez o seu candidato,
foi outro candidato que foi eleito. E o presidente Fernando cometeu para mim esse pecado capital, que foi manter... O rompimento foi por causa da reeleição. Não digo rompimento, mas uma coisa... Eu já tinha tido problema na escolha do vice. E não aceitando alguns companheiros de partido, até de ministros, que nós não deveríamos caminhar com o Fernando Henrique. O que houve na escolha do vice? Na escolha do vice, nós fomos surpreendidos, mais uma vez, pelo Fernando Henrique. Eu tinha convidado, e ele não sabia a razão, o governador Hélio Garcia, que fosse a Brasília conversar comigo. Estaria presente o senhor Fernando Henrique Cardoso e o meu líder Simon. O Hélio Garcia, o governador Hélio Garcia, não sabia do porquê. Quando ele chegou... O senhor queria um vice de Minas? Queria um vice de Minas. Achava que o vice devia ser de Minas. Mas, para surpresa do Simão e minha, não do Hélio, porque o Hélio não sabia o que era o assunto. O Fernando Henrique disse, eu já escolhi o vice. Ué, escolheu o vice? É o Guilherme Palmeira, né? Depois ele teve que trocar. Mas sem avisar, sem conversar. Mas, presidente, foi o senhor que escolheu o Fernando Henrique candidato. Mas, exatamente. Nesse momento ele ainda não tinha consolidado aí a candidatura. Que foi... E o que o Simão disse ao senhor depois? Aí é que foi o problema mais complicado. O que o Simão disse ao senhor? Antes do Simão, depois sobre qual que eu posso me esquecer, um colega de vocês, notável, muito meu amigo, que Deus o tenha, que era o Falcão, o jornalista Falcão. Não sei se lembra. João Emílio Falcão. Eu daqui a pouco conto o que o Falcão, durante 3 dias, jogava gravata assim, tinha uma mania de jornalista, que jeitão. Mas quando o Fernando Henrique disse que já tinha candidato a vice, para o Simão, repito, para mim foi uma surpresa. O Hélio não, o Hélio estava ali, vendido, coitado. Mas o Hélio percebeu, inteligente, pediu licença e foi embora. Eu mais tarde até pedi desculpa pelo incidente com o Hélio Garcia. E aí aconteceu um fato. O Simão, quando o Fernando Henrique saiu, o Simão ficou muito zangado comigo e disse, Itamar, nós não podemos mais continuar com o Fernando Henrique Cardoso. Veja o que ele fez agora. Sem te comunicar, sem nada, já escolheu um vice. Você vai ficar quieto? E aí o senhor ficou quieto, porque o senhor manteve o Fernando Henrique, por quê? Por que o senhor escolheu? Por quê? Porque eu achava que nessa altura, por exemplo, nós tínhamos certeza que dificilmente... Eu tinha escolhido antes o Brito, também é preciso que me faça justiça nisso. Tinha escolhido um homem do PMDB, que era o Brito, que estava fazendo um grande trabalho no Ministério. Tinha o apoio de todos os aposentados, pela maneira dele lidar com essa gente mais humilde. Então, o Brito era o nosso candidato. Até na pesquisa ele já aparecia em segundo lugar. Mas o Brito disse, Itamar, eu não quero ser candidato a presidente da República, eu sou muito moço, gostaria de governar meu Estado. E nós sabemos... Todo político gosta de ser prefeito, ou também gosta de ser governador do seu estado. Lá foi o Brito ser. Então, a dificuldade teria com o PMDB tirar o Fernando. E eu, rapidamente, mas tirar como, Simão? Nessa altura nós vamos tirar o Fernando? Já se cometeu a escolha e ele errou, eu continuo dizendo, o Fernando Henrique teve essa falha gritante. Que se fosse um outro... Nós teríamos... A sua escolha determinou. O senhor está querendo dizer que o governo Fernando Henrique foi pior do que o governo Lula? Eu ainda não cheguei para qualificar, né? Estou só contando uma pequena história do Fernando Henrique, que já me desapontou na candidatura e veio me desapontar na reeleição, que ele dizia que não gostaria de ser favorável à reeleição. Ele então quebrou os princípios constitucionais, como eu já disse, e o princípio da... Mas ele consolidou e fez um mal ao país. Né, presidente? Essa reeleição é um grande mal que se faz ao país. Né? Mas o Fernando Henrique consolidou o real e trouxe a estabilidade econômica para o país. Quer dizer, isso aí não valeu a pena? Eu já tenho dito, viu, Helena, que hoje eu não brigo mais esse problema, quem fez o Plano Real. Quem é o pai, quem é a mãe do Plano Real. Já estou ultrapassado. Contei até uma história, se me permite essa pequena variante. É muito interessante. Era um jornalista, colega de vocês. Mas esse jornalista, ele havia seguido a missão Apolo, desde a primeira até a última. Num determinado dia, depois do homem ter chegado à Lua, ele estava passeando com 2 netos. E pegou os meninos e falou, a Lua lá. Os netinhos, cara, não deram a mínima importância pela Lua, mas mínima importância pela Lua. Então,
Hoje ninguém Ele mais chegou lembra do pai do real. Chegou à conclusão que eu também cheguei para acabar com essa briguinha de quem criou o Plano Real. Ele virou, esses meninos, olha a Lua, não era nada, porque eles já estão na Guerra das Estrelas. Eles já estão muito mais avançados. Eles não querem mais saber de Lua. Hoje eles querem saber da robótica, da briga no espaço, se vai chegar em Marte. Quer dizer, então, eu acho que hoje, se nós ficamos fazendo... Sou o Fernando que fez o plano, por isso que você fez a observação que eu achei meia forte. Ele consolidou o plano? Não. Quem consolidou? Aí é a única coisa que eu vou voltar a dizer que não é verdade. Porque o técnico pode fazer o plano, mas quem assina o plano é o presidente da República. E quando o filho é feio, a culpa é do presidente. Quando o filho é bonito, é o técnico. É do ministro da Fazenda. Se o plano tivesse dado errado, eu tinha que sair pelos fundos. Outros presidentes já saíram pelo fundo agora, mas eu acabei de sair pela frente. Mas vamos discutir plano real na sua... quem fez ou deixou de fazer. Cada um teve lá. Porque aí é que também que eu discordo, particularmente da mídia paulista. Ora, será que o ministro Klaus não fez nada? Eliseu Rezende, Paulo Haddad? Recupero. O recuo. Ninguém fez, só o ministro de São Paulo que fez? Não, eu também não aceito isso. Não estou brigando pelo problema, já disse. Eu hoje também estou na Guerra das Estrelas. Vamos a um intervalo e voltamos daqui a pouco com 3-1, que hoje reapresenta uma entrevista do ex-presidente Itamar Franco. No próximo bloco, ele fala da experiência que viveu como presidente da República. Até já!